Então, pessoal, na aula passada a gente continua falando de estudo de repetição, né? Relembramos que era estudo de repetição e começamos a falar de estudo de controle, né? Mas eu cometi um pequeno erro por causa na hora dos. Mas a gente ia falar de qualquer jeito de switch, né? Hoje. Que switch eu falei do caso default, né? O caso default, na maioria das linguagens de programação eles usam a palavra default por caso da estrutura de switch, né? Você faz algo. Eu vou mencionar isso. Mas, switch, por exemplo. Aí uma variável aqui qualquer, né? Aí você coloca case, sei lá, 1, case 2, né? 2 ou case 45, né? Aí eu coloquei como se fosse o default, né? Isso aqui é o comum, tá? De linguagem de programação, só que no caso do Octave e do MATLAB é otherwise, tá? É caso contrário, basicamente. É a estrutura do switch, tá? Aqui poderia ser valor 1, valor 2. E aqui poderia ter vários casos, né? Caso N, valor N, né? Por exemplo. E otherwise, né? Isso aqui é a nossa estrutura de repetição switch, certo? Controle, perdão. Você tem uma variável, eu quero testar vários, para cada valor que essa variável pode assumir, né? Ela tem um domínio, né? Para cada valor que ela, dentro daquele domínio que ela pode assumir, vai ter um conjunto de comandos que podem estar associados a ele. Esse conjunto de comandos vai estar aqui, tá? Comandos, né? Pode ser vários, né? Tá? Para cada um desses valores vai ter aqui, não sei se eu vou colocar aqui também. Só para não repetir, mas a mais realista, certo? Seria um negócio assim. Isso aqui seria quase pseudo código, né? O switch, como é que ele é. Tá? Save, vou colocar aqui estruturas, controle. E vimos o if, né? O if, você faz isso, aí aqui tem uma teste condicional. Né? Aí você pode ter comandos aqui no meio, né? Se isso aqui se esse teste condicional for verdadeiro, né? Ele executa o que está aqui dentro. Mas também pode ser, né? Tem um else. Ou ainda, deixa eu colocar aqui separador. Para não misturar, né? E tem o else if, né? Também. Segundo teste. Segunda condição, né? Talvez seja condição. É primeira condição, talvez seja melhor, né? Primeira condição. Segunda condição. É melhor, né? Primeira condição, aqui também. Primeira condição. E que aí você pode colocar quantos else ifs você quiser, tá? Para você poder criar uma árvore de decisão complexa, né? Se você for necessário. Vou até colocar o if como primeiro, deixar esse switch para depois. Primeiro vem o if, mais simples que tem. Aí vem o switch. Eu disse que estava faltando uma, né? Realmente estava. É o try, tá? Try, catch, end, certo? Também é uma estrutura condicional, try, catch, tá?
Não é toda a linguagem de programação que tem ela, mas as mais modernas têm. Try quer dizer tentar, ok? Uma tentativa de execução de um comando. E catch, caso aconteça algum erro inesperado, certo? Isso aqui é uma estrutura que a gente vai ver no futuro, mas só para vocês, mas também é uma estrutura de controle, então eu já vou mencionar ela, que ela faz o quê? Basicamente, todo programa de computador, ele informa, certo? O sistema operacional quando ele sofre um erro. Dificilmente tem algum programa que não informe quando ele dá erro, certo? Ele traz essa informação para o computador para quê? Para parar e cessar a execução, né? Você não ficar executando um programa que está errado, que não tem sentido, né? Você continuar executando um programa que não vai chegar no cálculo certo que você está esperando, né? E é o que o try-catch faz. O try-catch ele permite que você, ao detectar o erro, certo? Que um programa, uma série de comandos ou um programa ocasionou, você realize uma outra ação, certo? Mas só em caso que aconteça erro, certo? Por isso que é uma estrutura condicional, né? Apenas em caso de erro é que vai ser executado esse catch aqui, certo? Por isso que é catch, né? Porque pega o erro, né? Qualquer erro que acontecer aqui vai ser capturado, a não ser que você pode especificar, tá? Um tipo específico. Se você quiser só um tipo específico de erro, você pode, mas em geral ele vai pegar qualquer erro. E aí você pode dar uma série de comandos diferentes, né? Dependendo do que erro que aconteceu. Isso aqui seria a execução normal do programa, né? Ele vem aqui, executa sempre todo o programa, a linha de execução, né? Vai sempre executar esses daqui que estão dentro do try, né? Só que não é garantido, né? Se der erro, ele vai executar o que estiver dentro do catch, né? Se deu erro, quer dizer justamente alguma coisa que não foi executada por completo, não funcionou. E, né? Nesse caso, ele vai executar essa outra, como se fosse um if-else, né? Basicamente, if-else. Entendeu? Que se der erro, ele executa esse cara. Se não der erro, ele só executa esses comandos mesmo. E aí você tem uma garantia, quer dizer que se não der nenhum erro, todos os comandos que tiverem dentro do try catch, entre o try e o catch, desse escopo, né? Vão ser executados. E se acontecer algum erro, tudo que estiver dentro do catch, entre o catch e o end, né? Vai ser executado. E aí você pode fazer. Isso aqui para que a gente usa isso daqui normalmente? É para você poder enviar algum tipo de relatório de erro, né? Ou então fazer algum teste, né? Que você quer ter para tentar solucionar algum problema que está tendo no seu programa. Você pode também fazer ele aqui, tá? Isso é tratamento de erro, que é uma das últimas coisas que a gente vai ver nessa disciplina. Mas só para você saber que existe, tá? Essa outra método, né, de estudo de controle, logo falando dela. Então, aqui, como a gente estava falando, né, eu já falei do tal do if, né? A gente pode fazer, né? X é igual a 0, por exemplo, né? A if, C, né? Melhor assim, né? Soltar uma moeda, né? Por exemplo, uma moeda. If rand for maior do que meio, né? Aí disp cara, né? Else disp coroa, né? É soltar uma moeda justa, né? Certo? Eu escrevi errado, né? É melhor ter feito aqui no programa, né? Para não ter problema. Aqui sei lá, jogar moeda, né? Jogar moeda, eu faço aqui if rand é uma função, né, que vai tornar um número aleatório de distribuição equiprovável, né, entre 0 e 1. Aí eu vejo se esse número for maior do que meio, né, eu exibo cara, né, else exibo coroa, né. Certo? E aí agora quando eu quiser chamar o programa, né, eu posso só falar, colocar o nome do programa, jogar moeda. Opa. E aí ele vai dar, né, ó, coroa, cara, né, aleatoriamente, tá? Cara, coroa, né, dependendo
Ele gera lá um número aleatório, aí usando o if, né? Ele está gerando cara ou coroa para mim, né? Certo? E aí, se a gente quiser, a gente pode fazer até um negocinho um pouco mais complexo, né? Talvez colocar, para ver um exemplo de for, né? Fazer um for, acho que não precisa não, né? Você até poderia usar o for para fazer isso, mas eu acho que é mais fácil fazer, né? Um range de 1 a 100, de 1 a 1000, por exemplo, né? Você vai jogar, teoricamente, a moeda 1000 vezes. Aí eu comparo, ó, faço um teste para ver quem é maior do que meio, né? Isso aqui vai dar um vetor, né? Eu posso fazer logo em cima, para mostrar o que está acontecendo, né? Vai retornar um conjunto de 1 e 0, dependendo se foi cara ou coroa, né? Um seria cara, né? Acho que você definiu, né? Acima de meio é cara, né? Então, acima de meio é cara, 0 é coroa, né? Você pode fazer isso várias vezes, você faz diferente, né? E aí, se você quiser, você pode até pegar isso e usar um comando como histograma, né? Para gerar um histograma de lançamentos da moeda, né? Por exemplo. Então, histograma, então, que é ist. Esse é ist só? É. Certo, né? Quase a mesma coisa, né? Só zeros e uns. O histograma só tem 0 e 1, né? Claro. Nos lançamentos de moeda. E como a distribuição é provável, né? Ó, tá quase a mesma coisa. Não é exatamente 500, né? Na verdade, se a gente quiser, a gente pode até contar isso. E vai estar gerando outro valor, né? Posso colocar isso numa matriz, um vetor, né? Aí colocar quantos desses caras aqui são iguais a 1. Né? O mel. Todo mundo é igual a 1. Pode. Igual a 1. Não precisa nem fazer isso aqui não. Você pode só dar um find, se eu não me engano. Você já vai encontrar as posições onde tem uns, né? 500 nesse caso. Deu certinho, uma coisa milagre, exatamente 500. Agora deu diferente, né? Ainda bem, né? 2, né? 514, né? Quer dizer que deu 514 caras e 486 coroas, né? Tá? Então, cuidado que esses números randômicos no computador, eles são pseudo-randômicos, tá? Não são randômicos reais, não. Só para você ter uma ideia, né? Mas isso aqui que a gente está fazendo seria uma forma de estrutura de repetição ou de controle feita de forma vetorial, né? Estou fazendo esse teste aqui, tem uma vetorzão de 1000 posições, estou comparando todo mundo com meio e está transformando uma vetor de zeros e uns, né? Tá? E, por exemplo, né? Isso aqui é meio tosco esse exemplo também, né? Outro exemplo, talvez, seria eu pegar de 1 a 2000, todos os números de 1 a 2000, aí dar um isPrime em cima desses números, depois fazer a seleção, tá? Aí vai mostrar só quem são os números primos entre 1 e 2000, né? Certo? Começa lá, pode até ver. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, né? Não precisa, tá? Fazer isso daqui, mas é um exemplo de filtro, né? Que eu tava falando, que é um jeito de você fazer teste condicional sem usar a estrutura de controle, no caso do if, do switch ou try, né? Você pode fazer desse jeito aqui também.
Só que aí eu posso também querer adicionar mais casos de seleção, né? Eu falei para vocês. Mas o que você faria? Você teria que usar o e lógico, né? O ou lógico, ou not, né? A gente tem todas essas três opções, né? Vocês conhecem, né? Isso aqui já devem saber. Isso aqui não deve ser nada de novidade para vocês, não? Eu espero, né? Mas é basicamente você tem 0 vira 1, né? Isso aqui é o not, né? E 1 vira 0. Not, na verdade, é o exclamação, né? É o not. O não, né? É? Aí depois disso a gente tem a tabela verdade, né? Você quer chamar de tabela verdade, né? Você já deve conhecer, espero. Aí tem o... Se não, só revisando, né? Aí B, tem o operador E, né? O AND, né? A e B. Né? No caso aqui é 0, 0. Dar um pouquinho mais de espaço para ficar mais organizado. 0, 1. 1, 0. 1, né? Aí B, isso aqui só nesse caso que é falso, ou qualquer outro, todos os casos aqui são falsos, né? Só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros, né? Esse aqui é o E lógico, né? Eu vi que eu vou à praia e vou comer caranguejo, né? Na verdade, se eu fui à praia e comi caranguejo, né? Essas são duas afirmações quaisquer, né? A e B. Então, quando eu uso elas com E, né? Eu estou exigindo que os dois façam parte. É como se fosse a interseção do diagrama de Venn, né? Certo? Eu quero que os elementos pertençam a dois conjuntos diferentes. Lógico que tem que existir interseção, né? Entre os dois conjuntos. Porque se você fizer A e não A, né? Não existe interseção, né? Sempre vai ser falso, né? Para que ela possa ser verdadeira, tem que existir essa interseção, né? E tem o operador OU, né? É o último. Aí no caso só é falso quando todo mundo é falso. Caso contrário, todo mundo é verdadeiro, né? Esse aqui é o OR, né? Na verdade. OR, o U. E aqui é o E, o, na verdade, AND, né? Em inglês. Isso, tá consistente? Tá tudo consistente. Essas são as tabelas dos operadores lógicos, né? A gente já deve ter visto isso, mas se não, aqui de novo, né? Ó. Quando a gente tem um A e ele começa com valor falso, ele vira verdadeiro. Se ele for verdadeiro, ele vira falso. Isso aqui é o não, né? A negação. Aí tem o E. Se você tem dois afirmações. Isso aqui é um operador unário, né? Aqui já são dois operadores binários, o E e o OU. Quer dizer que precisa de pelo menos duas operações. Se você tem um A e o B, se os dois são falsos, o resultado é falso. Se um deles é falso, continua sendo... se qualquer um dos deles for falso, né, que é 0 aqui no caso, nós usamos 0 e 1 por causa de binário, tá? 0 é falso, 1 é verdadeiro. Qualquer um dos deles for falso, o resultado é falso, só dá verdadeiro quando as duas condições são atendidas, né, o E lógico. E no caso do OU, né, só vai dar... Aí só dá falso, né? Ele é quase
contrário do N, né? Não é exatamente o contrário, né? Mas quando só é falso quando os dois são falsos, né? Quando as duas afirmações são falsas, quando eu digo que eu vou para a praia ou vou comer caranguejo, eu só estou mentindo se eu não tiver feito uma das duas coisas. Eu posso não ter ido para a praia, mas posso ter comido caranguejo. Se eu comer caranguejo mesmo sem ir para a praia, então eu estou falando a verdade. Certo? Se eu estou usando ou, né? Isso que eu digo que é o contrário, né? Porque, tipo, para você mentir, né? Você tem que para você mentir, você tem que contar duas mentiras. No caso do ou e no caso do e, para você falar a verdade, você tem que contar duas verdades, né? Porque aí tem também o operador existe ainda e o para todo, né? O existe, que é o N, e o para todo, que é o all, tá? O all é como se fosse um E mais poderoso, tá? Um E para todos, né? E para todos. E o N é o ou para todos, tá? Basicamente. Assim que eu enxergo, né? Eu traduzo isso para vocês da melhor forma possível. O existe quer dizer o quê? Porque, como eu falei, o E e o ou são operadores binários, né? Mas aí, se eu quiser fazer um teste com vários operadores, professor, né? O que eu faço? Você pode usar o N, né? E aí vai pegar, desde que um dos caras seja verdadeiro, ele vai retornar verdadeiro, né? N. Então, quando estiver fazendo ou em todo mundo, né? E só vai dar falso se todo mundo for falso. É a mesma coisa do ou, né? E no caso do end, né? Vai ser do all, né? Vai ser exatamente como se fosse o operador potencializado, né? Para que seja verdade, todo mundo tem que ser verdadeiro, né? Todas as condições que você está unindo, como se estivesse dando end em todo mundo, né? Então, por exemplo, nesse lançamento de moeda que eu tinha feito aqui, né? É uma função de zeros e uns, né? Tá? Se eu fizer, colocar NA, né? Ele retorna verdadeiro, né? E é como se eu estivesse dando ou em cima de tudo isso aqui. Como tem a opção de zeros, mas como tem pelo menos um 1 lá dentro, né? Pode ser um vetor, inclusive. É, tudo zero. Desde que tenha um 1 lá dentro, ó, ele retorna 1, certo? Se tiver só zero, aí ele retorna zero, tá? Isso aqui é o N, né? Tá? Agora, se eu tentasse der all em cima do A, ele já ia retornar falso, né? Por quê? Porque tem 3 zeros no meio, né? O único jeito do all dar verdadeiro é se todo mundo for 1, né? Certo? Todo mundo for 1, ele retorna verdadeiro. Se tiver um zero, um falso qualquer, ele já retorna falso. Certo? Por isso que eu digo que isso é o E e o potencializados, o N e o all, tá? Mas para que a gente usa o end? O end, na verdade, ele é usado em duas maneiras, tá? De usar o end e o all, o operador, né? É através do 2S comercial ou então um E comercial. E a mesma coisa para o ou, tá? Ou talvez eu podia até colocar, porque aqui eu já coloquei o símbolo aqui, né? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, colocar o símbolo aqui. Se colocar o símbolo do O aqui vai ficar esquisito, né? O símbolo do O é exatamente a barra que eu estou usando. Não sei que eu mude isso daqui para ficar assim. Um operador mais. Para ficar diferente. Eu acho que ninguém vai ter dúvida. Eu espero. É tipo uma. O que está acontecendo isso? Por essa primeira linha dali, né? XVVV. Melhor. Talvez, né? Fica melhor, eu espero. Mais ou menos, né? Tô tão bonzinho, não, mas. Aquela, um gado.
Eu espero que isso não cause confusão. O nome em inglês, né? Inglês e português, como é que é o operador, tá? E aqui é o operador usado no Octave, tá? O operador usado no Octave. Eu vou colocar isso no documento depois, tá? Sim, sim, sim. Então, quando a gente faz, por exemplo, eu quero fazer um intervalo, né? Eu quero ver se um valor... E até agora eu só fiz ser maior ou igual a meio, né? Mas se eu quiser fazer intervalos, né? Eu estou sorteando um valor de range, né? Multiplico por 10 para, por exemplo, poder ir de 0 a 10, né? Tá? Aí eu quero colocar isso aqui dentro de um número K, que eu não sei quem é. Aí eu quero ver se esse K ele está no intervalo que é maior ou igual a 0, tá? E, certo? Ó, o E lógico, a menor ou igual a 3, certo? Assim que você faz. Coloca entre parênteses, primeiro teste, né? Aí o E lógico, fecha parênteses, tá? 0 menor, ou seja, está dentro se o K é maior ou igual a 0, e aqui se ele é menor ou igual a 3. Se estiver dentro desse intervalo, né? Ele diz DISP tá dentro do intervalo. DISP tá fora do intervalo. A gente não sabe qual é o valor de K. Aí ele disse que o K está dentro do intervalo, né? Como é que a gente sabe agora? Conferir, vamos ver o K. O K sorteado deu um número muito próximo de 0, né? Deu 10, 7 vezes 48 vezes 10 a menos 3, né? Lembrando que esse aqui é 10, né? Certo? Poderia ter feito de novo. Tá? Agora já deu um número maior do que 1. Se fizesse de novo, K, já deu um número 6, né? Enfim. E no caso, se eu rodasse o teste, né? Nesse caso, ele obviamente daria fora do intervalo, né? Cancelar, também pode cancelar Ctrl C, tá? O if, se você quiser. Então, end, você faz isso. Sendo que eu não sei se estão familiarizados com regra de De Morgan, né? E se eu quisesse pegar todo mundo que está fora do intervalo, né? Fora do intervalo, a negação disso daqui, fazer a negação disso, é fazer justamente o E, a negação do E vira o OU, só que aí você tem que trocar os valores, né? Fazer a negação dos caras internos, né? Então aqui ficaria 0. K maior do que 3 ou K menor do que 0, né? Tá? Basicamente, isso aqui é a regra, estou aplicando a regra de De Morgan, né? Vai exibir K fora do intervalo, né? A gente já sabe que o K, né? Deu 6, né? Tá? A gente quer chamar de regra de De Morgan, tá? Não sei se você já conhece isso, mas só por... eu faço A e B. Se eu nego, né? Se eu falo não A e B, isso aqui é igual a não A. Não A. Ou não B, tá? Chama de regra de De Morgan. Também dá para fazer isso com ou, tá? Mesmo jeito. Não há ou B. Igual a não há e não B, né? Tá? Vou colocar isso aqui, salvar para colocar para vocês. Esse aqui é bastante útil. Esse aqui é usado para pegar justamente intervalos, né? Se você quiser pegar fora do que a gente está fora do intervalo, fora que está dentro. É lógico, tá? Você também poderia ter feito,
professor precisar saber da regra de Bernoulli, não poderia só ter feito isso aqui, não? Poderia, tá? Também dá certo. Okay? Também dá certinho, se você fizer só a negação aqui, né? Qual a diferença disso daqui para esse daqui? Isso é uma quantidade de operações, né? Que você está fazendo, que aqui você está fazendo 1, 2, 3, 4 operações, né? E aqui você só faz 3, uma operação a menos, né? Se você estiver colocando isso dentro de um for, você está fazendo questão de eficiência, né? Você está executando um teste a menos a cada iteração, né? Do seu programa. Vamos ver outro exemplo aqui que a gente possa fazer, né? A gente pode, para usar o switch, né? Agora, aqui jogar moeda, vamos fazer um jogar dado, né? Unidades. Dado. A gente pode fazer assim, lance. É igual de novo, round, né? Round não. Range. Né? Vezes 6, tá? Sendo que é... Opa. Range vezes 6, né? Sendo que aí... Só para a gente poder usar a estrutura de repetição de controle, tá? Tem um exemplo. Não precisava fazer desse jeito, não, tá? O programa que eu vou fazer, mas... Só para a gente poder ter um exemplo, né? Eu quero fazer... Lançar um dado. Aqui vai sortear um valor entre 0 e 6, né? Só que aí eu quero que isso aqui arredonde. Eu não quero, como é um dado, né, de 6 faces, ele não tem valor. Na verdade, o certo seria até melhor para ficar melhor, né? Ele vai sortear um valor entre 0 e 1, né? Se eu não me engano, 0 e 1 não inclusivo, né? Só ter a certeza aqui. Help. And. Não sei se inclui o 0, 1. É, intervalo aberto de 0 e 1, né? Certo. Um intervalo aberto vai pegar qualquer. Pois é, se eu usar o round, floor vai dar 0,5, né? Pois é, então se eu usar for, não usar round, né? Usar floor, que isso aqui é o que? Ele descarta a parte fracionária do número, certo? Então aqui vai sortear um número entre 0 e 5, só que aí como eu estou descartando a parte fracionária, né? Não inclui o 1, né? Então vai ficar entre 0 e 4, né? Na verdade. Então aqui tem que ser 0 e 6. Será que vai dar certo isso aqui? Tô na dúvida. Vamos testar aqui. Rand. Melhor testar, né? Só para ter certeza. Rand vezes 6. Vou ter um teste aqui. Rand vezes 5. Para saber se pega 1 a 100 maior do que 5. É igual a 5. Tem algum que deu 5? Duvido, né? Também porque não chega, né? E aqui a gente faz, então, floor mais 1. É isso que eu estava pensando em fazer. Ele já pegou 5, mas eu quero ver se ele pegou 6, né? Na verdade, ele não pegou 6. Usando floor não dá certo. Então, o que a gente faz? Eu vou pegar, então, em vez de usar floor, vou multiplicar por 6 e dar um sale. Igual a 6. Achou 6.
Ele achou 1, então pronto, é isso. Então, eu vou multiplicar por 6 e dar um sale, que aí pega o maior valor. Porque não chega... Ele sempre pega valores entre 0 e 1, sendo que aí os que tiver menor do que 1, como vai ser multiplicado por 6, vai variar entre 0, vai estar entre o intervalo de 0 e 6, né? Sendo que arredondando para cima, o sale é tet, né, em inglês, quer dizer que está arredondando para cima. Então, todos que estiverem abaixo de 0, de 1, vão ser arredondados para 1, e os que estiverem abaixo de 6 vão ser arredondados para 6, né? E assim sucessivamente, né? Abaixo de 1 vai ser arredondado para 1, abaixo de 2 vai ser arredondado para 2, abaixo de 3 vai ser arredondado para 3, 4 vai ser arredondado para 4, 5 vai ser arredondado para 5, e abaixo de 6, né? Aqueles números que tiver de 5,00001 até os 5,99999, vai ser tudo arredondado para 6, né? Então está igualmente distribuído. E aí agora a gente pode fazer um for de 1 a 1000, por isso é altamente ineficiente que eu estou fazendo, tá? É só para a gente poder fazer o teste. Small switch, né? Eu posso colocar o que? Dados igual a 0, 016. Você vai armazenar os 6 valores, né? Aí dentro do for, eu coloco um switch. Esse lance aqui vem para cá. Vai lançar o dado 1000 vezes, um dado de 6 faces. Tudo que eu estou fazendo é isso aqui. Eu vou lançar um dado de 6 faces 1000 vezes, tá? Esse dados aqui, ele vai ser um vetor que vai armazenar quantos uns eu obtive, quantos 2 eu obtive, quantos números 3 eu obtive, tá? Desses lançamentos que eu estou fazendo aqui. Vou até colocar mais, né? 10.000. Olha que aí eu posso fazer um switch no lance, né? Case 1, né? Case 2. Case 3. Eu sei que isso aqui não é eficiente, tá? Dá para fazer melhor do que isso daqui. Talvez seja um exercício para vocês tentar melhorar esse código. Estou me dando uma dor escrevendo esse código, mas para vocês é bom, né? Dados 1 é igual a dados 1 mais 1, tá? O que está na primeira posição, né, vai ser incrementado de 1. Aqui eu estou usando um comando que gera aquele matriz geradoras que a gente já viu, tá? Então, está gerando um vetor de 6 posições com zeros. Então, é o que eu estou fazendo. Quando está na posição, quando o lance de dados é igual a 1, né? Ele vai pegar o dados 1 e incrementar em 1, né? A posição número 1 do dado, né? Ele vai fazer isso, a mesma coisa para o 2, 3, 4, para o 5, e o otherwise, né, que é o caso default, ou caso contrário, vai ser para o 6, né? Cinco, 6. Tá? Então, ele vai pegar, executar, fazer 10.000 lançamentos de dados, vai incrementar nesses caras tudinho, e aí a gente pode finalmente mostrar o histograma disso, né? Como é que vai ficar? Dados. Dados, né? Eu posso fazer jogar dado. Jogar dados. Coloquei o nome do programa. Jogar dado, né? Esse é jogar dados, né? Melhor, era melhor. Executou. Jogar dados. Mas ele calculou aqui, ó. Aqui, ó, a variável dados, ó. Ficou 1.653, 1.658, né? Ó.
sei porque ele não mostrou o histograma. Dados. Ou ele mostrou e eu não estou vendo a janela. Ah, tá aqui. Deixa eu fechar. Sendo que ele está distribuindo do jeito que eu não queria, né? A gente pode fazer isso. Var, dado, talvez. Dados. Melhor, né? Var dados. Eu já estou construindo o histograma ali quando eu faço, dá para ver a frequência, né? Mais ou menos equiprovável, né? Dos lançamentos de dados. Var, tá? É um comando que ele exibe o diagrama de barras, tá? Por isso que é bar de barras, o diagrama de barras. Mas é o histograma que a gente está fazendo. Eu estou calculando o histograma aqui, né? Que só estou exibindo, né? É pelo jeito que estava ali, ele estava fazendo histograma desses números aqui, né? Não é isso que eu queria. Mas, enfim. Então, guardado de novo, né? Ué, salvou não? É porque eu mudei o nome para jogar dados, né? Não. Para a gente ver que está sendo a distribuição aqui provável, como eu falei, né? Se a gente pegar e mudar aqui para, em vez de ser range, né? Usar range N, aí agora já deve dar diferente. Ficou muito diferente, né? A distribuição está concentrando tudo em 6 por algum motivo. Teria que ver, porque também tem que ver como é que está sendo feita a distribuição, né? Então não está garantida de estar que o range N ele pega valores negativos, né? Diferente do range do range normal. Eu teria que saber o intervalo exatamente do range N, né? Para poder ficar direitinho. A gente já tentou olhar isso aqui na documentação e não disse, né? Qual era o intervalo dele. Ele só disse que é variância de 1 para mais e para menos, né? Poderia fazer isso. Esse programa aqui, né, que eu fiz, como eu disse, altamente ineficiente, mas é só para mostrar um exemplo do switch, tá? Aqui a ideia é que eu estou lançando um dado aleatório, pegando o valor, vai ficar um valor entre 1 e 6, né? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, tá? Aí, de acordo com o resultado do lance, eu estou fazendo case, pode ter um caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5, caso 6. Tem que aí no caso, para não ter que fazer case 6, eu coloquei um orderwise, né? Então, para poder usar o orderwise, quer dizer que não foi igual a nenhum desses 5 caras primeiro, ele é executado, esse cara que vai ser executado. No caso aqui, coincidiu com o seu 6, né? Nem precisava ter usado o orderwise, não. Podia ter usado o case 6 aqui, que dava a mesma coisa, tá? Mas nesse caso aqui específico, como todo mundo aqui é igual, né? Dá para fazer algo melhor do que isso, né? Vocês estão reparando, ó, porque o valor que eu estou usando para fazer o switch é o mesmo do índice, né? Ó. Então dá para fazer isso sem usar um switch, né? Aquela história que eu já falei para vocês, do mesmo jeito que dá para você fazer programação em octavo sem usar for, também dá para fazer programação em octavo sem usar switch, sem usar if, tá? É um pouquinho mais complicado, né? Mas dá. Porque você vai ter que fazer o quê? Vai ter que usar operadores lógicos, usar provavelmente o AND, o OR, né? O AND, o OR, mas dá, tá? Para você fazer. Isso aí o pessoal chama de criar um filtro, né? Você criar um filtro para os seus dados. Você vai criar uma condição grande que filtra os seus dados da maneira que você quer. E aí você usa esse filtro como índice da sua matriz, exatamente como eu fiz naquela do Sprime, né? Que eu mostrei para vocês hoje, né?
Mas um exemplo de switch, né? Já vimos. Um exemplo de try-catch. Pronto, try-catch. Também é bom falar, né? Antes de falar de mais exemplos, é que existem alguns casos especiais. Não sei se já tentaram fazer ou não, tá? Mas 0 dividido por 0 é possível você fazer isso no computador, né? Se você estiver lidando com número de pontos flutuantes, só em número de pontos flutuantes que isso dá certo. Quer dizer o quê? Que você tem que estar usando o double, o single ou o half, que o half ainda não foi implementado, mas só para saber, né? O double, single, half, você pode fazer isso. E aí o 0 barra 0 barra 0, você vai encontrar esse negócio aqui, que é not a number, tá? N-A-N. None quer dizer not a number, tá? Não é um número, certo? É um caso especial, tá? Existe, isso é implementado lá do tipo padrão dos números de pontos flutuantes da I3E754, que a gente já olhou, né? E tem esse caso, e também tem o caso do infinito, tá? O infinito, você pegar e tentar dividir 1 por 0, tá? Qualquer número por 0, na verdade, né? Diferente de 0, né? Porque 0, 0 não é definido, né? Mas dividido por 0, você vai encontrar o infinito, né? Infinito, infinito, né? Seria um número maior que todo mundo, né? Inf é maior do que 3, né? Por exemplo. Claro, né? Você pode até fazer esse tipo de coisa, tá? Você também pode fazer, se você quiser, inf dividido por inf, né? Mas a inf dividido, tentar dividir infinito por infinito também vai dar not a number, tá? É lógico, 1 dividido por infinito dá 0, tá? Só para você saber que também existem esses casos especiais aqui de infinito e none, que vocês são previstos nos números de pontos flutuantes, tá? Não existe para inteiro, tá? Tentar fazer um int 8, né? 0 dividido por um int 8, 0, isso aqui não é para dar certo. Né? Eu encontrou 0, né? Mas isso aqui não tá correto, né? Isso aqui não faz nem sentido, né? 0 dividido por 0 dá 0, né? Que absurdo. Você quer isso aqui, né? Que dê 0 dividido por 0 daí não. E aí existe também esse cara aqui, ó. Existe o comando isNone, tá? Aí quando for você chegar num número desse, nesses casos especiais, ele vai dar verdadeiro, tá? Mesmo jeito tem o isPrime, né? Também tem o isNone justamente para isso. Infinito dividido por infinito, né? Tá? Dá não, dá não. Acho que tem também o isinf, não tem? Isinf tem, ó. Para você fazer esse teste, se você estiver fazendo seu programa, né? Ó, esse aqui pode acontecer no meio do seu programa, né? Tá? E aí você pode fazer esse teste, né? Por exemplo, o que a gente pode fazer aqui? Usar de novo o rand. Rand-n 1000 barra 1000, talvez. X. Os valores aleatórios. Aí agora eu faço, de repente, um sale disso daqui vezes Q. Sale, não, em vez de usar sale, usar floor para poder aparecer o 0, né? Sale desse daqui vezes 6, que vai variar de 0 a 5, né? Tá? E eu pego agora x dividido por 0, né? Aí eu posso dar um inf, esse aqui vai dar none, né? IsNone, sabe onde é que tá os nones? E aí usar isso aqui como referência, né? Ele vai encontrar onde é que tá os zeros do programa, né? Ou então você também pode fazer o contrário, né? Para encontrar todos os números, todos os valores que são diferentes de 0, né? Usei rand-n nesse caso, né? Eu pego isso daqui e armazeno numa outra variável, né? Por exemplo. Certo?
X. Dá para ter uma ideia, né? O meu I, 973.811, né? Isso aqui, o meu Y dividido pelo produto do size X, né? Só vai ter uma ideia, né? 93% dos números são diferentes de zero, né? Naquela matriz 1000 por 1000 que eu acabei de gerar. Prod é só para fazer o produto, tá? Vocês já devem, não sei se vocês conhecem, né? Obviamente vocês devem conhecer, né? O produtório e o somatório, né? O somatório, né? Acho que todo mundo tem dúvida com relação a isso. Eu já até mostrei isso para vocês, né? Se tem um vetorzão aqui qualquer, se quer fazer o somatório, é só usar o sum, né? Mas também existe o produtório, né? Se você quiser usar o produtório, você pode falar que eu tenho um vetorzão com números e eu quero multiplicar todo mundo, é só usar prod, tá? Prod vai fazer o produtório de todos os números que estão no seu vetor, tá? Inclusive da matriz, se você quiser, tá? Pode A, né? A. Aqui é Y, meus zeros e uns, né? Vai dar zero, né? Onde eu coloquei? Ah, tá no X, né? Então, prod X, mas vai dar zero, porque tem X e tem zero lá no meio, né? Se fizer prod X, não vai dar legal, não. Ah, tem um negócio que eu não tinha mostrado ainda, né? Essa aqui é a matriz X, né? Que eu gerei de 1000 valores aleatórios do RandN multiplicado por 6, não foi? E dando floor. Olha aí, encontrou menos 18, né? Quem é o mínimo desse cara? O mínimo da matriz, tá? Não pegou, não? O que tem errado? Eu pensei que era all, não é all, não? X. Tá pegando, mas não tá pegando do jeito que eu tava pensando. Vou aplicar o mínimo 2 vezes, né? Para as 2 dimensões também dá certo. Mínimo, máximo. 27. Faz sentido isso? Multiplicou por 6. Quer dizer que o desvio padrão é 1. 3 vezes o desvio padrão daria menos 18. Quer dizer que pega até quase 5 vezes, né? O desvio padrão. Tem a distribuição normal, né? Para menos e para mais, né? Mais ou menos 5 vezes o desvio padrão, só para tentar manter na cabeça. Tá falando do produtório, né? O produtório faz o somatório, mas eu estava falando, na verdade, isso daqui, do isnan e do isinf, né? Do mesmo jeito, se a gente pegar os números para dar infinito, tem que ter... Será que deu algum infinito? Não, né? Não tem como dar infinito, não. Dividido por zero é o infinito, né? Acho que tem como dar infinito. Tem, né? Cadê? Aqui. Então vamos pegar quem são os infinitos. Isinf. Imaginar em Z. E vamos fazer de novo, só para a gente ter a ideia da proporção. Eu estou apertando para cima, tá? Ver se está subindo. Não repetir comandos, ó, tá? Alguma coisa errada. Ou não? Tem alguma coisa errada, será? Não, né? Format long. Certo, né? Se eu estou dividindo por zero, o que não for não vai ser infinito, né? É para dar o mesmo valor mesmo. Tudo que não for não é infinito, né? Se eu estou dividindo por zero, porque 0 por 0 vai dar não, né? Qualquer outra coisa dividida por zero vai dar infinito, né? Então tá certo. Não é nada de errado, não. Mas eu queria pegar um caso que pudesse acontecer de um infinito, de a gente poder filtrar os infinitos e os nãs.
pode fazer isso? Pois é, como é que a gente faz, hein? A gente pode fazer, talvez pegar o x e dividir ele no rand vezes... Rand, o size desse mesmo, o size do x é 1000 por 1000, né? Então, eu teria que fazer o x dividido elemento a elemento por um rand 1000 por 1000. Aí colocar isso aqui maior do que ponto meio, que vai gerar os 0 ou 1, né? Tá? Zeros e 1. Que vai gerar uma matriz 1000 por 1000, só com zeros e 1 que vai dividir, né? Quando dividir por 1 vai dar o próprio número, né? Sendo que aí quando dividir por zeros, que vai ser mais ou menos metade dos números, né? A gente vai ter alguns que vão ser com sorte, né? Alguns vão ser infinitos e alguns vão ser nãos, né? Eu não precisava ter imprimido isso, né, Rafa? Vou colocar agora isso aqui em Y. Tá? Então, agora alguns deles são infinitos, alguns são nãos, tá vendo? E alguns são números normais, né? Naturais, inteiros, perdão. Agora a gente pode fazer algo mais legal, né? E agora a gente pode fazer isnan x, né? Y, perdão, para saber pode. Tem um Y. Isnan y. O mel. Todo mundo é not number, não pode. É uma coisa errada aqui. Isnan size y, tá correto? Só ver se tá tudo correto, tá. Isnan y. Y. Ele tá pegando aqui só alguns zeros e uns, tá correto. E agora eu quero ver desses caras aqui, quem é igual a 1. Que não precisa, né, fazer isso. O número ele tá contando todo mundo, né? Bem, tudo bem. Isso não... A gente pode dar um sum, né? Sum não dá, né? Sum barra all, para pegar todo mundo. Sum is none all. Não tem esse argumento, Catinho? Estou confundindo aqui os comandos. Tem um comando que tem isso. Pensei que era esse. Sum, então dá sum de 2 vezes para somar nas 2 dimensões. Você pode dizer, tá? Para somar nas 2 dimensões, você pode fazer assim que ele vai somar, né? Do mesmo jeito. Aí dividido. Vou colocar aqui no teclado em inglês. Prod size x. Agora sim, né? Agora ficou mais realista. Isso não deu o quê? 3 vezes 10 a menos 2, né? 0,03, né? É isso? 0,03% dos números são nãos. Quantos desses caras são infinitos? Quase metade deles são infinitos, né? E agora, a gente ver se está tudo certo. Não. Vou colocar aqui na variável A. Tá? Isinf. Vou colocar na variável B.
E agora eu quero pegar o complemento, né, disso. Poderia fazer só um menos o somatório desse de A e B, né? É para dar a mesma coisa, né? Mas a gente pode fazer, né, condicional, né? Sendo que aí, né, diferentezinho, tá? Como aquele, quando tem dois ezinhos comerciais, ele faz quando é dois argumentos, binário, tá? Só que aí quando eu tenho matrizes, duas matrizes, eu quero aplicar a operação, o E lógico, né? Para garantir que os dois são verdades, ou então que os dois, nenhum dos dois é verdade, né? Ou o lógico, ou o E lógico, você quer aplicar entre matrizes, tá? Aí você vai usar só uma vez, tá? Em vez de usar duas vezes o Ezinho comercial, ou só uma vez, duas vezes o Ezinho comercial. Então, no caso aqui, se eu quisesse que fosse NaN e infinito, né? Eu faria um negócio desse tipo. Só que isso aqui não vai dar certo, né? Porque não tem como ser infinito e NaN ao mesmo tempo, né? Então vai dar zero, né? Mas o que eu quero é que não seja infinito e não seja NaN, tá? Pegar só os números que não são infinitos, aí eu coloco a negação, né? Não é infinito e não é NaN, não é not a number, né? Que aí ele vai achar corretamente, ó, o complemento, né? 0.555, que é para ser a mesma coisa de 1 menos A mais B, né? Que é o que a gente já tinha contado antes, tá? Correto? Só para ver que faz sentido, né? Aqui o que eu fiz? Repetindo, né? Eu peguei uma matriz, né? Peguei valores, sorteei valores RAND-N, né? Criei uma matriz de valores distribuídos de forma normal, né? Aquela curva de Bell, multiplicado por 6, a gente viu que deu valores entre menos 28 e 27, tá? Inteiros. Aí o que eu fiz? Dividi eles por uma matriz de números aleatórios 1000 por 1000, comparando eles se for maior do que meio, né? Porque o range ele gera um valor entre 0 e 1, diferente do range N, é uma distribuição equiprovável de valores entre 0 e 1. Aí eu gerei aquele lance de moeda, né? De novo. E aqui o lance da moeda, se for maior do que meio, certo? Vai dar 1, se for menor ou igual a meio, vai dar 0, tá? Aí isso aqui vai gerar uma matriz, então, disso aqui de quê? Vai gerar uma matriz 1000 por 1000 de zeros e uns, tá? Essa linha aqui está gerando uma matriz de 1000 por 1000 de zeros e uns. Aí estou dividindo isso por x. Como eu estou dividindo por x, que são aqueles casos, quer dizer que alguns números vão ser divididos por zero, né? Metade, mais ou menos metade, né? Foi dividido por zero, como a gente pode ver daqui, né? Quando deu zero dividido por zero, gerou NaN, né? Esse é o padrão default lá da I3E754, né? E quando dá um número diferente de zero dividido por zero, dá infinito, né? Aí o que eu fiz foi contar isso, tá? O sum é um comando que faz somatório, que eu também mostrei na aula de hoje. Então, se você quer somar nas duas dimensões, tá? Você pode fazer isso, né? Sum, você serve para qualquer matriz, tá? Sum x, duas vezes, como só tem duas dimensões, não é 1000 por 1000, duas dimensões, tá? Ele vai somar todos os valores dessa matriz. Se fosse 3, professor, você podia fazer sum 3 vezes. Se fosse 4 dimensões, sum 4 vezes, tá? Então, você vai fazer nas 4 dimensões. Ou então, se você quiser, também tem a opção de fazer só numa dimensão, tá? Você pode colocar aqui, só na segunda dimensão, na terceira dimensão, na quarta dimensão, também é um parâmetro, tá? De sum. Tem um comando dele que some em todos. Eu não estou entendendo por que eu não estava achando. Também é mais fácil. É o wall. Tem a impressão que é o wall. Não sei por que não está pegando. Cara, aqui eu falei, ó, X dimensão, né? O que pega. Mas tem um que você pega todo mundo para fazer a soma de todo mundo. Eu tinha a impressão que era o wall, então não tem no octavo, só se tiver no octavo, né? Independente disso, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que qualquer matriz, se você quiser, ela pode ser exibida no formato de coluna, certo? De qualquer não importa das dimensões, né? A gente não viu que você não pode percorrer com um índice só, né? Como pode percorrer com um índice só? Se você pegar qualquer matriz de quantas dimensões você quiser e fizer isso daqui, ó, abre parênteses, coloca 2 pontos e fecha parênteses, você está colocando ela efetivamente no formato de vetor coluna, tá? E aí, no caso, se você fizer desse jeito, você pode fazer o sum, ó, tem que fazer
duas vezes, né? Para somar todos os valores que estão dentro daquela matriz de quantas dimensões quiser, em vez de fazer sum várias vezes, tá? É só um parênteses. Aí, voltando o que eu fiz aqui, né? Só para isso ficar mais claro. Eu peguei lá dos valores do y, que é a distribuição normal, dividido por uma matriz de zeros e uns, né? Uma matriz 1000 por 1000. Uma distribuição normal multiplicada por 6, que vai de menos 28 a 27, dividido por uma matriz de zeros e uns, também de 1000 por 1000, vai gerar alguns valores inf e alguns valores nan. Eu fazendo is-inf, eu encontro quantos valores nãs tem aqui dentro. Isso aqui só é o produtório do tamanho dela, né? Só para pegar o total de elementos, tá? Isso aqui está só pegando o total de elementos. Isso aqui está somando quantos elementos dentro de y são infinitos, né? Depois fiz a mesma coisa para nan, tá? Deu 0,03, né? E, por fim, o que eu fiz, né? Armazenei isso aqui em A e em B, né? O resultado. Ou foi A e B, não sei qual foi a ordem exatamente. Aí aqui eu usei o operador lógico, tá? Negativo. O E, né? Se o número não for infinito, né? Se o número não for infinito, porque isinf retorna verdadeiro quando é infinito, né? Como eu quero o contrário disso, eu coloco o not na frente, que é a exclamação. Então, não é infinito, né? Quando o número não é infinito e o número não é nan, not a number, quer dizer que não é um número, então quer dizer que é um número, né? Se não é um número, né? Então, se o número não é infinito e não é um número, aí ele vai contar para mim, né? E armazenar em C. A gente viu que é exatamente o contrário, né? A gente pegar aqui 1 menos C, né? Esse aqui também é para ser o somatório desse cara aqui, né? O 46 com mais 0,03, né? Dá para ver que vai dar o 49, alguma coisa, né? Tá? Esse aqui é o operador lógico. Se ficou muito abstrato, a gente também pode fazer aqui, ó, mais simplesinho, tá? Talvez tenha ficado muito complexo. Vou fazer um exemplo aqui um pouco mais simples. Ó, o A e B, fazendo que o A seja o quê? Seja 1 menos A. Desse jeito, né? Fazer o contrário, né? Certo? É um ao contrário da outra. Alguém falou alguma coisa? Permitir participação. Certo? Tem essas duas matrizezinhas aqui, né? Ó. Tá? É uma oposta da outra, tá? Como é uma oposta da outra, né? Quer dizer que isso aqui é 1, quando é 1 é 0, quando é 0 é 1, nas colunas e linhas correspondentes, né? Porque eu fiz isso daqui, tá? 1 menos A. Então ficou como se fosse uma oposta, né? Ó, diagonal principal é 1, a diagonal secundária é 1, né? Aí se eu faço A e B, né? O que vai dar? Vai dar tudo 0, né? Certo? Porque tem que ser, os dois têm que ser verdadeiros para dar verdade, né? Como no caso aqui não tem nenhum deles é verdadeiro, vai dar tudo 0. Agora, se eu fizer o ou, né, aí vai dar tudo verdade, né? Que é exatamente, tem uns aqui, né? Nas duas colunas principais, então vai dar tudo 1. Só para ver o resultado, né? Dos operadores lógicos. Aí, se eu tivesse feito assim, professor, aí já é diferente, ó. Não é a mesma coisa, tá? Ó. Ele retornou só um valor e retornou 0. Por quê? Porque essa matriz tinha que ser exatamente igual a essa, tá? Para dar verdade. Só se fosse... Acho que tinha que ser... Não sei se ela tem que ser toda verdade, ou tinha que ser... Nem toda verdade. Tem que ser, ela tem que ter toda verdade, né? As duas matrizes tinham que ser todas verdadeiras para isso aqui dar igual, se você fizesse desse jeito. A ou B, né? Tanto faz fazer A e B, ou A ou B vai dar 0, né? Isso aqui ele não está fazendo, ele não está fazendo elemento a elemento, tá? Isso aqui seria o equivalente de estar fazendo o operador lógico elemento a elemento. Aqui ele não está fazendo isso, ele está considerando a matriz toda como um valor lógico e comparando com a outra, né? Como ele está fazendo essa comparação, essa é uma boa pergunta, né? Como é que ele, o que ele está fazendo com os valores individuais, né, da matriz?
chegar nessa conclusão, né? A e B, né? Correto, quando você comparar elemento a elemento, é assim, tá? A ou A, que aí obviamente vai dar igual, né? Se for com ou com E, né? Mas se você usar propriamente, né? Você vai ter o resultado correto, né? Vai ser comparação elemento a elemento. Não é a mesma coisa, só lembrando, né? Não é a mesma coisa fazer isso aqui. Isso aqui é só quando você tem duas condições, tá? Aqui você tem um conjunto de condições e aqui você tem um conjunto de condições. A gente pode até fazer um teste. Vamos 3, por exemplo, né? Se eu fizer o A e A, aí dá verdadeiro, né? A ou A, aí dá verdadeiro, né? Deixa eu fazer o B, 0, 3, né? E agora a gente tem a matriz A, que é uma matriz 3 por 3 de 1, e a B, que é a matriz 0, né? Aí, se eu fizer o A e B, né? Tá 0, tudo bem. E A ou B, tá 1. Então pronto, tá certo. Então, está comparando, né? Como se fosse o valor, o valor inteiro, né? Não é a mesma coisa desse daqui, né? Tá vendo? Ele retorna só um valor, né? Ele comparou todos os valores da matriz, né? Aqui não, ele está comparando fazendo a comparação elemento a elemento, né? E como tem uma matriz, todo mundo é 1, né? 1 ou 0, 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 vai dar tudo 1, né? E se eu fizer 1 e 0, né? Usando o operador lógico, vai dar todo mundo 0, né? Obviamente, tá? E outro exemplo a gente poderia fazer de seleção de operador lógico. Eu falei do e, do ou, do não. Tá falando do switch, do if. Pensar mais em algum exemplo. Vai ser difícil, né? Vai dar algum aqui que a gente possa usar? Sprime, Snan, Snow. Não, 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 não. Scroll, Cell. Is Ask, is Alpha, não. Is Keyboard, Scrolls, Object. Tem mais algum aqui legal? Tem ali, mas não é bem legal. Não, 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 não. Tem outros testes que a gente pode fazer isso depois, eu acho. Não sei se isso aqui é relevante para agora, não. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. De novo, uma matriz agora. N de novo. Dizer 1000. Aguentem, cara. Eu acho que não. É muito número. A ver se vai dar certo. Vamos ver se aguenta, né, meu computador? Não faça isso na sua casa, tá? Provavelmente não vai aguentar. Eu acho que aqui eu consigo. Deu, né? Cadê o que tá? Aqui, ó.
Ah, não. Aquilo que eu falei para vocês tomarem cuidado, né? Ó. Eu gerei aqui uma range N 1000 por 1000 por 1000, né? Como isso aqui é tudo double, olha aí o tamanho que está ocupando lá já no meu Octave, ó. 8 GB, tá? Ó. 8 GB de dados lá. Certo? Eu tenho 16 GB aqui, então tá tranquilo, né? Certo? Então ele gerou aqui uma matriz de 8 GB de dados, né? Range N. Aí eu posso fazer, né? Mesmo que a gente acabou de fazer, né? Vezes, sei lá, 10, será 10. Vai dar o quê? Fazer um floor, tá com valor de 0 a 9, né? Eu acho que vai ficar demorando, né? Toda vez que a gente estiver fazendo isso, toda operação que eu vou fazer demora muito, né?
Voltei. Felizmente caí, né? Não deve ter reparado. Qual que foi o programa que ligou o computador? Hã? Qual programa foi? Não, travou o computador, eu tive que reiniciar, porque não, senão fez o salto e ia demorar muito. Oxi. Pronto, agora foi a câmera. É, exatamente. A lição de hoje é não crie um ranking mil por mil por mil. A principal lição de hoje, né? Deu 8 GB de RAM, mas quando eu fui fazer os cálculos, travou. E nem foi um cálculo complexo, tá? É aquele mesmo que eu estava fazendo, né? De multiplicar por 10 e depois fazer o floor para poder pegar só inteiros, né? Em cima do RANGN, né? E isso aí travou o meu computador. Tive que reiniciar para poder voltar, né? Porque eu tava vendo, eu até esperei, tá um pouco, mas eu vi que tá demorando muito, né? E aí valia mais a pena reiniciar do que esperar. É outra alternativa, né, pessoal? Vocês souberem, né? Não sei se vocês sabem disso. Apertar Ctrl Shift ESC, né, para abrir o gerenciador de tarefas. Vocês podem. Não tem não? Você pode também tentar matar o Explorer, né, que é o programa do Windows. Mas, na verdade, se você conseguir abrir isso daqui, né, o ideal é você tentar matar o Octave, né? Vai lá no Octave e mata ele, né? Daqui em processo, né? Terminar o processo. Mas pode ser que não dê certo. Aí outra alternativa que você pode fazer também é dar logout, tá? Logoff do seu usuário. E aí também vai fechar, quando você dá logoff, ele fecha todos os programas que estão na sua conta de usuário. Se nada der certo, aí você reinicia o computador. Tá fazendo aqui agora? Sim. Vai de novo. A higiene. 1000 por 1000 vezes 10. E veja bem, não é. Na verdade, não é que tenha travado o computador, tá? Não é que tenha travado o computador. Se eu tivesse esperado, sei lá, esperado para ele pudesse ficar meia hora esperando, talvez meia hora, talvez. Acho que no máximo uma hora ele teria terminado, tá? De fazer o cálculo que estava querendo. Só que o problema é que, né, se eu ficasse esperando ele resolver esse cálculo, a aula acabava, né? Então, por isso que eu fiz o que eu fiz. Mas dá para você trabalhar, né? Com 1000 por 1000 por 1000, não tem problema.
não tem problema em termos de processamento, né? A questão só que você, quando você está trabalhando com dados maiores, a única coisa que você tem que prestar atenção é que você vai demorar mais, tá? Dependendo da tarefa que você está querendo fazer, pode demorar 15 minutos, pode demorar 1 hora, pode demorar até 8 horas, tá? Se você está trabalhando num conjunto de dados grande, como, por exemplo, 8 gigas, né? Você está mexendo ali, pode demorar até mais, né? Se você tiver dados de 16 gigas, dependendo de quanto for a sua matrizona, né? Ela pode demorar mais. Aí você tem que ter mais ou menos essa noção de quanto é. E aí, como é que eu posso ter essa noção? Um daqueles jeitos é usando o TikTok, né? Já mostrei para vocês. Você pode colocar um TikTok no meio do seu código para você ter uma ideia de quanto tempo já passou, né? E quais operações já feitas. Eu vou mostrar isso depois para vocês, mas você pode fazer um temporizador para ter ideia de quanto tempo já passou, para ver se vale a pena continuar esperando ou não o cálculo terminar, né? Essa é uma coisa um pouquinho mais avançada. O que eu estava querendo fazer aqui é continuar fazendo nosso exemplo de if, né? O que eu ia fazer é para ver, por exemplo, quem são desses caras, quem são os múltiplos de 3, tá? Mod é um comando que ele pega o resto da divisão, tá? O resto da divisão de 10 por 3 é n, né? Na verdade, não é bem o resto da divisão, existe até o comando rem, tá? Que é o remainder, que pega o resto mesmo, resto propriamente da divisão. A diferença de módulo para rem tá justamente quando é negativo, tá? Quando é negativo, você vê que o resto da divisão dá um número negativo, né? Já em módulo não, é sempre um número positivo, tá? O resto da divisão. Aqui é a aritmética modular, né? Propriamente dito. Então, vê que o resto nem sempre dá o mesmo número, tá? Principalmente quando você está lidando com números negativos. Mas números positivos, em geral, dá a mesma coisa. Certo? Aí isso aí tem a ver de como é que você... Esses números estão dando diferença, porque depende de como é que você está se aproximando do número, né? Se é por cima ou é pegando um número maior. E, né? professor, não está apresentando na tela, não. Tá só... Ah, tá não. Esqueci, ó. Perdão. Certo? Fiz aqui eu estava mostrando para vocês esse. Fiquei aqui 1000 por 1000 vezes 10 vezes floor. Ela estava mostrando que foi essa cálculo aqui que eu fiz, tá? Só que na 1000 por 1000 por 1000. Porque esse cálculo aqui não é um cálculo pesado. Eu podia ter esperado ele terminar. Só que aí provavelmente a aula ia acabar, né? Como a aula ia acabar, já está praticamente acabando, né? Eu achei melhor reiniciar o computador para poder ter um pouquinho mais de aula, né? Tá? Mas você em casa dá para você fazer. Se você tiver mais de 8 GB de RAM no computador, você consegue trabalhar naquele dado, tá? Cuidado que você tem que ter, quando você está trabalhando com dados que pegam, tipo, mais da metade da sua RAM, eles costumam demorar mais, tá? Que aí começa a ser um fluxo grande de dados, tá? Correndo entre a sua RAM e a sua CPU. Aí isso costuma... Aí é que é o gargalo, né? Que é aquela história que o pessoal faz, né? Se a sua RAM não tiver uma velocidade compatível com a sua placa-mãe, compatível com o seu CPU, é nessa hora que você começa a ver esses problemas de latência, né? De velocidade é quando você está trabalhando com esses dados grandes. Que aí você vai ver, trabalhar com 8 GB de RAM, por exemplo, dependendo da operação que você está fazendo, ela pode demorar 15 minutos, pode demorar 1 hora, pode demorar até 7 horas, tá? Pode demorar um dia, até inclusive, dependendo do que você está fazendo, né? Aí o que eu estava falando aqui é a operação mod, tá? Que é a aritmética modular. E aí o que eu estava fazendo é que quando você faz 10, né, dividido por 3, né, isso aqui vai pegar o resto da divisão, né? O que ele fez, né? 3 vezes 3 dá 9, o resto dá 1, né? Sendo que isso aqui não é exatamente o resto da divisão, porque esse mod vai sempre retornar um resto positivo, tá? Ele vai sempre retornar o quê? Quais são os restos possíveis? 0, 1, 2, tá? A função mod, que é a aritmética modular, vai sempre retornar 0, 1, 2. Mas existe também o comando no Octave de rem, tá? De reminder, de resto propriamente dito, que é diferente, tá? Módulo e reminder não é exatamente a mesma coisa, né? O reminder que vai, quando você pega, que pode dar o mesmo valor, como deu nesse caso aqui de 10 dividido por 3, tá? Mas quando você usa números negativos é que você vê a diferença, tá? Que aí quando eu fiz aqui o número negativo, né? O reminder ele deu o quê? Deu -1, né? Ó. Certo?
porque ele multiplicou por menos 3, né, provavelmente, menos 3 vezes 3 dá menos 9, e ficou faltando menos 1, né, para chegar em menos 10. Mas já aqui não, ó, deu 2 de novo, né? Por que a gente deu 2? Porque provavelmente ele multiplicou por menos 4, né? Aí menos 4, menos 10 com menos, né? De menos 12, para poder chegar em menos 10, teria que somar mais 2, né? Então, o módulo ele sempre pega o valor positivo, tá? Quer dizer, se for um número negativo, ele vai pegar um número maior para poder pegar um número positivo, né? Não é exatamente aquela fórmula do resto. A fórmula do resto tradicional, se você quiser, né? Vocês aprendem, é usar o REM, tá? Mas aqui é pegar para pegar sempre os restos positivos, independente de ser negativo, número negativo ou positivo. Que é o módulo, né? Só para você saber que existem essas duas funções, tá? E você pode aplicar ele num vetorzão desse tipo aqui, né? De 1000, ou numa matriz, né? 1000 por 1000. Para que eu ia fazer isso agora? Agora a gente já sabendo que existe isso, né? Se eu faço mod A3, certo? E digo igual a 0, certo? Ele vai pegar o quê? Todos os números que são múltiplos de 3, certo? Para mim. E eu vou armazenar uma matriz aqui, né? Tá? Uma matriz, uma matriz Y aqui, né? E ficar usando Y. Já que tem, estamos usando A, usar o B, tá? O B vai armazenar os restos de 3. Ou então, melhor, N3, pronto. Os módulos de 3, né? Os múltiplos de 3, né? Aí, se eu quiser pegar os múltiplos de 4, né? Eu posso fazer a mesma coisa e agora salvar em M4, certo? Com esses caras, eu posso até pegar, descobrir quem são, tá? Os múltiplos de 3, fazendo AM3, certo? Ele vai mostrar quem são os múltiplos de 3. Posso até usar o comando unique para não mostrar repetidos, tá? E aí ele me mostra que todos os números que tem de múltiplos de 3 dentro da matriz, tá? Certo? Ou a mesma coisa para os múltiplos de 4, né? E se eu quiser ver os múltiplos de 3 e 4, ó, eu posso fazer usando o operador lógico, certo? Ó. Tá? Pegar aquele aqui. Se lembra que isso aqui é uma matriz de zeros e uns, tá? Isso aqui é uma matriz de zeros e uns. E aí eu estou combinando com E lógico para ser o múltiplo de 3, né? Que isso aqui vai pegar o quê? Os múltiplos de 12. Tem que ser múltiplo de 3 e múltiplo de 4, né? Então são os múltiplos de 12, né? Que eu estou pegando. Certo? 12, 24, 36, 12, 24, 36, 48, né? Também 12 vezes 4, né? Tá? O que mais que a gente pode fazer aqui? Ou então a gente podia também combinar com ou, né? Ele vai pegar os múltiplos de 4, 13 e 12, né? Que é a interseção. Você lembra que o E é equivalente à interseção, né? E o OU é equivalente à união. Não cheguei a falar isso, né? Então, enquanto o unique M4 e M3 vai dar os múltiplos de 12, né? Se eu fizer desse jeito aqui, ele vai pegar os múltiplos de 4, de 3 e de 12, né? E vai colocar tudo numa linha só, né? Um vetor coluna, né? Que é o default, né? Que eu já falei que é o default do Octave dos vetores colunas, né? Tá? Então, pegou todos os múltiplos de 3, de 4 e de 12, né? Que tem na matriz A. Certo? Estou usando como índice, né? Para acessar eles. O nick é só para fazer a ordem, tá? Não sei se já mostrei isso. Mas se eu tenho, por exemplo, né? Isso aqui, e o nick ele vai retornar só 1, tá? Se tivesse um 2 lá no meio, ele retornaria 1 e 2, né? Se tivesse vários 2 no meio, um 22 aqui, né? Ó. Aí um 4, um 3. Ele faz? Ele ordena. Ixi, ok. E coloca ordenado, ó, e só mostra os valores únicos. 1, 2, 3, 4 e 22, tá? Para lembrar, esse unique é um comando bastante útil, tá? Porque ele descarta números repetidos. Se você não está interessado em frequência, né? Fazer histograma, nem nas frequências dos números, na distribuição dos números, seja qual for, aí você pode usar esse unique, né? Para pegar, saber só quais são os valores que você encontrou, né?
de repente. Tudo bem? Então, por hoje, a gente já viu, acho, tudo, né? Só o try e o catch que não, tá? Porque o try e catch, isso aí eu vou deixar para quando a gente estiver falando de tratamento de erros, tá? Mas é uma outra coisa que pode acontecer. Só para dar um exemplo aqui, né? Ó. Se eu fizesse o try, isso aqui é errado, né? Que eu acabei de fazer aqui, ó. Dar esse erro aqui, né? Tá? Eu tento fazer uma coisa desse tipo, vai dar erro, tá? Não deixou nem eu fazer, né? Tem que colocar no formato de edição, né? A igual a deixa. Eu posso colocar um catch, né? A igual a 1, por exemplo. Ou A igual a não, por exemplo. Né? Acho que pode fazer assim. Teste. Erro, né? Tá? Se você fazendo um teste, que é um último teste, ó, se isso aqui tiver errado, tiver qualquer erro, né? Mas é um erro de sintaxe, tá? Isso aqui, ele vai fazer com que o A seja igual a não. Ele encontra o A, a gente está apagando o A, né? Isso não. Vou colocar em outra variável, né? F3. Ele não está pegando erro. Isso é coisa, é alguma coisa aqui errada. Qual é o problema, cara? Não está pegando erro. A gente vai ver isso depois, tá? Mas era para estar fazendo, atribuindo o valor de F, né? E não está atribuindo. Try catch. Assim. Executa, não executa. Não sei que ele tá. Qual o trauma dele, não. Ele deveria pegar erros de sintaxe também, tá? Não sei porque ele não tá pegando. Não tem que colocar dois end não, um try e outro catch? Não. É assim. Construção é assim. Talvez porque como o Octave é uma linguagem interpretada, ele não tá deixando, né? Pode ser. Vou dar uma olhada no que é. Da última vez eu tinha feito só com erro de execução. Talvez erro de sintaxe ele não pegue. Era para pegar, tá? Mas depois eu faço o teste. De qualquer jeito, a ideia é essa, tá? Quando tem um erro, ele exibe esse daqui. Agora eu queria pensar num erro. Eu queria fazer um throw. E tem como você gerar um erro, sabe? Manualmente. Não queria fazer isso, não. Fazer um caso exemplo. Eu tenho isso aqui no modo mais. Eu já tenho uns exemplos mais na frente que a gente vai fazer com isso. Deixa eu ver se eu pego. Se a gente encontrasse algum exemplo de uso na internet, já seria bom, né? Cadê? Exemplo de try catch. Só um exemplo. Ah, legal, ele mostra sem o erro, né? A construção tá certa, mas eu queria um exemplo de um erro, né? Mas ele não colocou. Então deixa pra lá. Enfim. Depois a gente vê, tá? Mas a ideia é essa, né? O try tem inclusive outras linguagens, tá vendo? A JavaScript, Java, acho que Python também tem try catch. A construção tá certa. A ideia é que quando acontece um erro, ele vai mostrar o conteúdo do catch, né?
A gente viu o switch, a gente viu os operadores lógicos, né? Eu não dei um exemplo do NO, né? Mas a gente vai ver. Na próxima aula eu faço mais, como teve também essa queda, né? Eu vou parar a gravação agora. Mas na próxima aula a gente continua falando sobre if, né? Termina. A gente já começou, né? E já começa a falar agora de manipulação de arquivos, né? Eu acho que a próxima aula já dá para começar a falar de manipulação de arquivos. Tá certo? Então, por essa aula é só.